Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? E então, a nossa proposta hoje é fazermos uma breve reflexão acerca do tema A Mente do Cristão. Mas antes, porém, eu quero lembrar a você a última reflexão que nós apresentamos, falando do fruto do Espírito, onde lembramos que o fruto do Espírito é diferente do fruto do cristão. A partir do momento em que é produzido em nós o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a humanidade, bondade, benignidade, temperança, né, e controle, autocontrole, a gente passa a ter então uma nova percepção da gente mesmo. E como eu falei, eu quero falar sobre o tema, e a partir também da mente transformada a partir de uma conversão, eu quero dizer a você, levar a você a pensar acerca de algumas coisas que nos levam a ter a mente de Cristo ou uma mente renovada, uma mente de cristão. Primeiro, pelo novo nascimento. É importante a gente saber de que nós precisamos ter uma percepção nova da gente mesmo. Certa vez, Jesus conversando com Nicodemos, lá no trecho de João, capítulo 3, ele, em dado momento, ele falou assim, vos é necessário nascer de novo. Ou seja, a partir de um novo nascimento, não numa concepção do corpo, né, como o próprio Nicodemos questiona como pode um homem velho voltar ao útero da sua mãe, né, e nascer de novo. E aí Jesus fala que é pelo Espírito e é pela nova maneira de pensar. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva a ter uma mente, a mente de Cristo e um novo pensar. Né? Segunda coisa, pela palavra. Nós entendemos também de que, como cristãos e novas criaturas, de que nós temos agora um manual de conduta e fé, ou seja, a Bíblia Sagrada. É nela que nós vamos ter aonde consultar acerca da palavra de Deus e acerca dos seus desígnios. No Salmo 119, verso 7, diz, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido de todas as tuas ordenanças. Ou seja, é importante que a gente aprenda e continue aprendendo. Gosto muito de dizer, lógico, isso não é um pensamento adquirido por estudo, não uma concepção minha, mas de que nós, os cristãos, devemos ser sempre ensinável. Aquele que é ensinável está sempre disposto a aprender algo mais. Então, a primeira coisa é pelo novo nascimento e a segunda pelo exame da palavra. Terceira coisa é pela oração. Quero lembrar que ainda estamos dentro do período do jejum e oração. É através da oração que o cristão se sintoniza à vontade de Deus. Ou seja, a oração, ela tem alguns estágios que a gente precisa colocar em prática todos os dias, que é não só nós apresentarmos a Deus as nossas petições, ou os nossos pedidos, mas também parar para ouvir e ter um momento de introspecção. Então, é nesse momento que a gente começa também a aprender, a entender e a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, de que pela oração que nós vamos ter uma experiência diária e, nesse momento, ter realmente uma experiência com Deus e um aprendizado com Ele. E quarta coisa está relacionado à experiência de viver com Deus. E aí você pode pensar, mas como é viver com Deus? Quando nós estamos dispostos a mudar realmente a nossa mente, nós vamos não mais viver de acordo com os nossos desígnios, nós vamos viver de acordo com os desígnios da palavra. Porque Tiago vai nos chamar a atenção de que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Então, quando nós aprendemos e colocamos em prática, nós começamos então a ter uma experiência com Deus a partir dessa prática do novo ser, da nova criatura. E a gente não fortalece o nosso ânimo, não fortalece a nossa vida, se nós não pormos em prática aquilo que aprendemos.
No Salmo 119, que tem 176 versículos, lá no último versículo, 176, diz assim: desgarrei-me como ovelha perdida, mas não esqueci dos teus mandamentos ou dos teus preceitos. Então, Senhor, resgata-me de novo, ou receba-me de novo. É importante a gente saber de que quando nós temos na mente os preceitos de Deus, um resgate da nossa vida, da nossa história, sempre será necessário. O que eu quero dizer com isso? Nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo da pandemia, no tempo do Covid-19, no tempo que a gente está vivendo experiências tão doloridas, muitos de nós temos a tendência a esquecer das promessas de Deus, dos seus desígnios. E outra coisa, eu não quero aqui, desculpe o vocabulário chula, eu não quero vender peixe podre para você. Eu sei que é difícil. Quando a gente vive a tensão do problema, a tensão do momento, as coisas não têm os seus contornos e parece não ser realmente tão fácil a gente abandonar ou deixar para trás alguns feitos da nossa vida. Mas olha, a partir do momento que possuímos a mente de Cristo, nós começamos então a ter uma perspectiva diferente das possibilidades que estão diante de nós. Não quero ser redundante, mas, contudo, precisamos entender uma coisa. Se nesse novo nascimento, nesse aprendizado através da palavra, nesse relacionamento com Deus através da experiência e prática diária da sua vontade, e também de fazer, estar em todos os dias vivenciando com Cristo Jesus, nós vamos então, a partir dessas possibilidades, nós vamos então exercitar o novo ser, e não tem como ser de outra forma. Às vezes nós queremos acelerar alguns processos, né? Queremos queimar algumas etapas. Isso é prejudicial a qualquer procedimento. É importante de que a gente lembre de que quando alguém cria uma rotina, essa pessoa que criou a rotina, um passo a passo, ou escreveu um manual sobre a instrução de um aparelho, um equipamento que a gente comprou, adquiriu para uma determinada atividade ou trabalho, a gente tem que lembrar de que a pessoa que é o criador daquele equipamento, o inventor daquele equipamento, sabe como ele funciona e das suas particularidades e de como deve ser manuseado. Então, quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente então vive um novo nascimento, a gente começa a entender que é a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, que é o nosso manual do fabricante, né? Me falhou a memória aqui agora. O manual do fabricante é que nós vamos então saber como nós funcionamos e a partir disso vamos então ter uma perspectiva melhor de nós mesmos. Não deixe que passe de essa oportunidade de termos realmente a mente de Cristo. Voltando ao que Paulo, aos escritos de Paulo, Paulo vai escrever lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, deixa eu ler aqui para você, ele diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Cristo apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E verso 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele, o verso 3, eu quero finalizar, diz assim, que pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, precisamos entender também de que há uma necessidade de um ritmo, de um aprendizado, há uma necessidade também de nós não estarmos exagerando ou deixando para trás algumas etapas, como eu falei. Não é saudável que estejamos queimando etapas de um processo.
Se existe uma rotina, um manual que instrui como devemos fazer, ou passo a passo, para nós adquirirmos o resultado que esperamos de um determinado equipamento, assim também é o ser humano, que para que a gente possa ter um resultado ou mais favorável, mais aprimorado de nós mesmos, nós devemos olhar e não querer olhar para a palavra de Deus e a partir dela colocarmos em prática diária da vontade de Deus. Então eu quero repetir para você, para que a gente possa nesse momento não deixar para trás nenhuma dessas 4 que pode ter outras, mas é o que eu gostaria de lembrar a você. Primeiro, lembrarmos que a partir do novo nascimento recebemos o Espírito Santo. Segundo, pela palavra de Deus, nós conseguimos o entendimento e mudar a nossa maneira de pensar. A terceira coisa é a oração. Através da oração, o crente sintoniza a vontade de Deus. E quarto, pela experiência diária e fé em fazer a vontade de Deus. Então, quando nós partimos desses princípios, a gente, então, começa a ter uma probabilidade, uma possibilidade maior de lograrmos sucesso. O melhor, de alcançarmos a mente de Cristo. Lembrando que o texto diz assim, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E Paulo complementa dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Que você possa mudar o seu jeito de pensar e pensar conforme o próprio Cristo. Que nós tenhamos uma mente aberta para as coisas de Deus e não deixar com que a gente esteja se envolvendo com as coisas desse mundo e sendo assim levado ao fracasso ou à derrota das nossas batalhas diárias que temos todos os dias. Gosto muito de ditado. E há ditados, os ditados que trazem sabedoria popular e nos ajudam a pensar sobre alguma coisa. Nós estamos falando de mente, né? E uma mente vazia é complicada. E tem uma frase que diz que mente vazia é oficina do inimigo. Então, não deixe que a sua mente se esvazie das coisas de Deus, para que ela possa produzir algo relacionado à vontade de Deus e que a gente possa lograr sucesso e termos um crescimento espiritual a ponto de levarmos a outras pessoas a desejar ter o mesmo conhecimento e a mesma mente que nós temos, a mente de cristão, que é a mesma mente de Cristo. Que Deus te abençoe sua mente, sua maneira de pensar e que você entenda que todos nós precisamos ter realmente essa maneira de pensar em conformidade com a vontade do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.